Ele está dizendo, Exu pode ser guia de frente do médium? Deve ser chefe de coroa? Ou Então, vai depender da qualidade desse Exu, né? Do grau de esclarecimento dele. Pode sim. Não é comum, né? Não é comum. Mas não pode, é comum. né? Possível, né? Pode, dependendo do grau de esclarecimento dele, pode sim. Mas não pode ser também tomar a frente e ser só ele, né? Como acontece às vezes com muitos médiuns, né? Esta questão que a senhora falou, que é uma questão emblemática, tomar a frente e ser só ele. Eu sempre sou orientado, às vezes quando tem uma linha de trabalho que começa a se destacar demais, vem aquela orientação, equilibra isso. Sim. Equilibra isso. Em alguns momentos a gente tem uma que se sobressai de uma circunstância da casa, uma situação. Mas tentar sempre manter um equilíbrio. Agora, o que se sobressai... A senhora sabe que a gente percebe isso? Zé Pilintra. Nada contra o Zé Pilintra. E a gente sabe que faz um trabalho de caridade, mas a gente percebe que vem num crescimento e, por vezes, toma conta mesmo e não tem... O Preto Velho não é mais o chefia de Congal, o caboclo não é Zé Pilintra, e Zé Pilintra e... Né, a coisa, eu coloco sempre, reflitamos sobre esse equilíbrio, que a Umbanda é aprender com o que sabe mais, ensinar com o que sabe todos, e esse equilíbrio entre todos os orixás, todas as linhas, né? Principalmente no ori do dirigente, né? Que é o mais visado, porque na hora que o dirigente cede a isso, mudou toda a casa, muda tudo na casa, né? Então, o Zé Pilintra, né? O que é atribuído ao Zé Pilintra? A gente sabe que a essência do Zé Pilintra não é isso que eu vou falar. Mas, no geral, né? Hoje, o que é atribuído? Festa, bebida, conquista, malandragem, conquista, né? Até os modelitos a gente vê, né? O pessoal usando o chapeuzinho do Zé para tudo quanto é lado, né? Fazendo. Então, assim, a essência do Zé Pilintra é essa? Claro que não é, né? Não é a malandragem a essência dele. A essência dele é a flexibilidade, né? Então, claro, e principalmente até, inclusive entre os mais jovens, né? É uma entidade mais solta, uma entidade que fala, que brinca, que se diverte, que compactua com as minhas necessidades, com as minhas vontades. Tá, que entidade é essa comprometida dentro da Umbanda, se é comprometido com a evolução do médium, que vai compactuar com as vontades daquele médium? Nem sempre a vontade está compatível ao que realmente o médium precisa para crescimento, né? Então, foge bastante dentro do princípio da Umbanda, com certeza. Não o fundamento de Zé Pilintra, mas a essa forma que está no gosto, na nossa cultura, em geral, atribuída ao Zé Pilintra. Que está crescendo. Que está crescendo. E interessante que um dirigente, um sacerdote de Umbanda, que ele é responsável por zelar por toda uma comunidade, conduzir vidas, orientar e dar essa ancoragem, porque ele acaba sendo o primeiro impacto, né, de ligação com o espiritual, e tudo que vem passa para a comunidade, passa de orientação. Ele tem que estar sempre atento e vigiando e ter a consciência firme que no espiritual, nenhuma entidade, nenhum guia da Umbanda quer se destacar dos demais. Justamente. A gente percebe que as mais altas hierarquias dentro da Umbanda são os mais humildes. Entidade de grande hierarquia que chega no terreno não quer nem incorporar, não quer nem dizer que está ali. Ele vem, ele fica quieto na irradiação dele, na presença dele. E são as hierarquias maiores. A gente percebe quanto mais Preto Velho e Caboclo, mais humildes e discretos, né, na sua atuação no plano espiritual. Por que a entidade que se diz ligada à egrégora da Umbanda, ela quer se destacar? E quer que o seu médium se destaque com ela? Temos que refletir sobre isso. Qual é a finalidade disso, de ter o domínio sobre as demais linhas e a ascendência sobre as demais linhas? O pressuposto básico
do sacerdote de Umbanda é conseguir equalizar, através da sua sintonia, todo esse manancial de energia ligado aos orixás e às linhas, né? Distribui isso adequadamente, dando oportunidade para que não só os encarnados, médiuns e assistentes tenham acesso a esses eflúvios, essas energias, essas linhas e atuação espiritual, mas também que aos espíritos vinculados a essas linhas, essas energias, assumam as suas tarefas. Porque eu estou bloqueando. Se eu disser aqui na nossa casa que a gente vai partir, a partir da próxima semana, vai ser um rito de Exu, outro de Caboclo, um rito de Exu, outro de Preto Velho, um rito de Exu, eu vou ter 50% do rito público Exu, eu vou estar diminuindo e não permitindo. Mais ou menos por aí, a né? atuação das outras entidades, com certeza. Por quê? Né? Pode ser que em algum momento isso seja necessário, mas o tempo aí é inteiro, pontual, né? Para corrigir alguma coisa, para realinhar, reinsetar, né? Uma energia que está precisando ser fortificada, né? Mas assim, de modo sistemático, né? O tempo todo. Não. E Exu contribui para isso. Contribui. Pombagira contribui para isso, porque a pombagira também, às vezes, ela toma conta do ori do médium ou da médium, e é só a pombagira, A pombagira tá... Mas aí há uma permissão também daquele do médium, do permite. dirigente, né? E isso acontece também quando a entidade, de fato, não é tão esclarecida. Né? E o médium anseia isso, né? Ele anseia esse vínculo, ele deseja porque dá destaque, dá poder, dá ascendência. É complexo essa psicologia. Viu? Uma história bacana que vale aqui, vou fugir um pouquinho aí da tua pauta, que vale contar. Lá em Taubaté, eu conheci esse dirigente em 2 encontros, né? Ele veio a desencarnar recentemente, em fevereiro. Mas eu conheci a história dele e me surpreendeu, né? Principalmente por ser uma entidade Zé Pilintra, né? Porque a gente tá acostumado a ver o Zé Pilintra, né? Nessa atribuição da malandragem, da bebida, dos excessos e tal. E o Pai Léo, né? Que trabalhava com o Zé Pilintra e incorporava o Zé Pilintra há muitos anos. E a entidade, esse Zé Pilintra, ele tinha uma devoção por Nossa Senhora Aparecida. Né? Então ele tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e ele trabalhava, certamente que atendia as pessoas tudo na devoção de Nossa Senhora Aparecida. Né? Então olha que coisa rica e bonita, né? Uma entidade tendo devoção por uma religiosidade católica, né? Enfim. Então todo dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, essa casa fazia uma homenagem, o aniversário, uma homenagem ao Zé Pilintra, fazia no dia 12 de outubro. E no último ano em que o médium estava vivo, o Zé Pilintra veio dias antes e era os 300 anos que acharam Nossa Senhora no Rio, a imagem de Nossa Senhora. Ia ter um grande evento na Basílica de Aparecida. E o Zé Pilintra vem 4 ou 5 dias antes e diz que a festa que ele quer no dia de Nossa Senhora é que os filhos montem um ponto de apoio na beira da Dutra e acolham os romeiros, que estão de passagem em peregrinação até Aparecida. Né? A gente está ali em Taubaté, tem a estrada que passa por ali e passou muitos romeiros. E eu conheci daí o Pai Léo no dia que ele está montando um ponto de apoio, a gente foi levar água para ele. E assim, em 40 minutos que a gente estava ali podendo ajudar, os romeiros foram chegando, a água acabou, porque o pessoal chega com muita fome, muita sede e tal. E aí ele me contou essa história. Né? Ele veio a desencarnar, isso aconteceu em outubro, ele veio desencarnar agora em fevereiro. Mas certamente ele deixou uma experiência, eu pude vivenciar uma experiência religiosa desses romeiros, em trânsito, indo a pé para Aparecida, sentindo a energia, sentindo a fé, sentindo a devoção, e de uma entidade que pede para apoiar. Né? Então, ficou aí um grande ensinamento para a gente, vindo certamente de um Zé Pilintra
a essência mesmo, o fundamento de um Zé Pilita, que é livre, que tem essa flexibilidade de olhar, né, outras religiosidades e fazer a gente interagir com isso, porque foi isso que ele acabou fazendo com a gente, né? Porque era um evento católico. Sim. A gente não iria para a beira da Dutra, né? E acabou. Eles passaram a noite inteira ali apoiando, rezando junto, cantando ponto de Oxum e foi. Quem participou foi uma experiência muito boa a todos. Belo relato. Meu Márcio, a gente está com 330 ouvintes aqui, né? Seguidores. Eu acho que o pessoal não quer ir embora, não, hein? Tá com 1h25 de live. Hein, Roncari? Enfim, obrigado por vocês estarem aí com a gente até agora. A Dani Fox comentou, Exu trabalha com erva. Fiz um desdobramento involuntário, encontrei uma entidade assim. Sim, Dani Trabalha Fox. sim. Por que Exu não trabalharia com erva? Como trabalha com água, como trabalha com fogo, com ar. Deu a folha de aroeiro, a folha de mamona na mão de Exu para ver que coisa boa. É que nem tem gente que acha que Exu só é elemento fogo. Não, é água, é ar, é terra. O Exu